E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje nós vamos fazer a resolução deste exercício que vocês estão a ver aqui passando na tela, né? Exercício 2.11 do livro de Chapman, quinta edição, que fala sobre transformador trifásico. Então, desde já, para você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa aquele like no vídeo e também ative o sininho das notificações para não perderes nenhum vídeo novo. Então, sem mais demoras, vamos ao que interessa. Então, vamos começar assim a fazer a resolução deste exercício. Este exercício é do livro do Chapman, né? Edição 5, exercício 2.11. Né? Então, diz o seguinte: um transformador trifásico de potência, né? Delta estrela, né? Então, de 100 megavolts amperes, né? E 230 barra 115 kV, tem uma resistência por unidade de 0,015 MPU e uma reatância por unidade de 0,06 MPU. Os elementos do ramo de estação no circuito magnético, né? Temos aí a resistência C, que é igual a 100 por unidade, e a reatância magnética, né? Que é igual a 20. A linha A, vamos para a linha A primeiro. Se esse transformador alimentar uma carga de 80 megavolts amperes com fator de potência 0,8 atrasado, desenhe o diagrama fasorial de uma das fases do transformador. Então vamos começar a resolver assim a linha A, né? Então temos aqui os dados já passados, né? A linha A diz: se o transformador alimentar uma carga de 80 MVA, isso significa que temos aqui a potência, né? Uma potência da carga, né? Que é igual a 80 MVA, e temos o fator de potência, né? Igual a 0,8 atrasado, né? Então aí pedem para desenhar, aliás, o diagrama fasorial, né? De uma das fases do transformador. Primeiro, vamos fazer a representação do esquema equivalente deste transformador simplificado, né? Então o esquema equivalente fica desta forma. Aqui temos aqui o circuito, ou seja, o circuito magnético com a resistência, né? E aqui nós vamos ter a reatância. Aqui temos aqui a tensão no primário, né? Teremos a tensão no primário por unidades. E aqui teremos uma corrente, né? No primário também. De salientar que esta será a corrente no primário de linha, né? Por unidades. Aqui também teremos a tensão de linha no primário por unidade. Então, de seguida, nós vamos ter aqui a resistência equivalente por unidades, e temos a reatância, né? Aqui, reatância equivalente por unidades. E também vamos ter aqui o lado da carga, né? Onde para a carga nos deram 80, né? MVA, megavolts ampere, com um fator de potência de 0,8 atrasado, né? Então, agora nós já temos todos os valores. Aí estão a pedir aqui a parte da resistência C, e aqui temos XM. Todos esses valores nós temos. Então, todos esses valores nós temos. Então aí pedem para determinar o diagrama fasorial. O diagrama fasorial fica desta forma. Aqui nós teremos a tensão neste ângulo, né? Aqui será a nossa tensão no secundário, né? Por unidades. E aqui nós vamos ter a corrente, né? No secundário também. Aqui vamos ter a corrente no secundário por unidades. E aqui
nós teremos neste ângulo a corrente no secundário por unidades vezes a resistência equivalente por unidades também. De seguida, aqui nós vamos ter a corrente, né, no secundário por unidades vezes J, a reatância equivalente, né, por unidades. E aqui a resultante, né, nós vamos ter a tensão no primário, né, por unidades. Então, o diagrama fasorial é este. Nós temos que determinar isto aqui, né, todas essas componentes aqui. Temos que determinar a corrente, a tensão, né, visto que o circuito está em PU, ou seja, por unidades. Então, vamos começar a se fazer a resolução, né? Ou seja, vamos começar a determinar essas coisas aqui. Então, primeiro vamos determinar a tensão no secundário por unidades. Então, a tensão no secundário por unidades será igual ao quê? Nós sabemos que para determinar o valor por unidade é igual ao quê? Ao valor real, né, sobre o valor de base, né? Então, sendo assim, nós vamos ter a tensão no secundário igual a 115, né, kV sobre a tensão de base também é igual a 115, porque é essa tensão do secundário do transformador, né? Então, aqui vamos ter também 115 kV. Então, kV com kV, aqui vamos ter 1, né, no ângulo de 0 graus por unidade. Esta é a nossa tensão no secundário. Então, e nós também pretendemos determinar a tensão no primário, né? Mas antes de determinar a tensão no primário por unidades, nós temos que determinar a corrente, né? A corrente no secundário por unidades. Então, a corrente no secundário por unidades, né? A corrente de linha no secundário por unidades será igual ao quê? A corrente de linha no secundário real sobre a corrente, né, de base, né? Aqui a corrente de linha, né, no secundário de base. A corrente de linha no secundário de base. Então, primeiro vamos determinar esta corrente de linha no secundário, que será igual ao quê? Nós temos a potência no secundário, né? Que nós sabemos que pela fórmula é igual ao quê? Visto que estamos a trabalhar com o valor no secundário, né? E vamos ter aqui a tensão de linha, né, no secundário vezes a corrente de linha no secundário vezes raiz quadrada de 3, né? Vezes raiz quadrada de 3, porque aqui estamos a trabalhar com a tensão corrente de linha, né? Então, agora vamos isolar aqui a corrente de linha. Então, isolando a corrente de linha no secundário, teremos a potência no secundário sobre a tensão de linha no secundário vezes raiz quadrada de 3. Então, isso vai nos dar o quê? Aqui teremos 80, né, vezes 10 elevado a 6 sobre tensão de linha no secundário é igual a 115, né, vezes 10 elevado a 3 vezes raiz quadrada de 3. Então, corrente de linha no secundário será igual. Então, aqui dá 400, né, 401,6. Podemos arredondar isso para 402, né, amperes, visto que é a corrente de linha no secundário. Então, agora vamos determinar a corrente de linha no secundário de base, né?
Então, para determinar também esta corrente é simples. A fórmula será a mesma, mas aqui nós vamos ter o seguinte: potência no, de base, né, será igual ao que a tensão de linha no secundário de base vezes a corrente de linha no secundário de base vezes raiz quadrada de 3. Então vamos isolar aqui a corrente de linha no secundário de base. Será igual ao quê? Potência de base. A nossa potência de base é igual a 100. 100, né, vezes 10 elevado a 6 mega. Sobre, estamos a isolar aqui. Aqui vamos ter tensão de linha no secundário de base, que é igual a 115. Vezes raiz quadrada de 3. Então, este 115 aqui, 115 está em kV, então vamos multiplicar vezes 10 elevado a 3. Então, isto será igual ao quê? Vamos fazer aqui. Então, nossa maquininha aqui nos dá o resultado de 502 amperes. Né? Temos 502 amperes. Agora já temos a corrente de linha no secundário de base. Nós podemos determinar aqui esta corrente, né? Esta corrente aqui, corrente de linha no secundário por unidades, que será igual ao quê? A corrente de linha no secundário, que é igual a 402 sobre sobre o quê? A corrente de linha no secundário de base, que é igual a 502. Então, só que aqui o que acontece? Nós temos o fator de potência no secundário, né? Então, para esta corrente, e o fator de potência é igual a 0,8 atrasado. Então, nós vamos introduzir o ângulo aqui. Vamos colocar, visto que é atrasado, vamos colocar o sinal de menos, né? Então, colocando o sinal de menos aqui, nós teremos o seguinte: menos, vamos fazer arcosseno de 0,8 para encontrar o ângulo. Vamos escrever aqui arcosseno de 0,8, né? Arcosseno de 0,8 para encontrar o ângulo. Então, vamos fazer isso aqui. Então, corrente de linha no secundário por unidades será igual ao quê? Dividindo aqui, vamos ter 0,8 no ângulo de menos. Então, vamos fazer arcosseno de 0,8. Então, isso vai dar menos 36,87 graus. Então, já temos a corrente no secundário de linha por unidades, né? Que é esta corrente aqui. Aqui temos uma corrente de linha no secundário por unidades, nesse esquema equivalente, esta corrente que circula aqui. Então, agora, vamos determinar a tensão, né? Tensão de linha no secundário, porque já temos aqui a tensão no primário, aliás, temos a tensão no secundário, então vamos determinar a tensão no primário por unidade. Então, tensão no primário por unidades será igual ao quê? Vamos ter aqui tensão no secundário, né? Por unidades, mais o quê? A corrente, né? A corrente de linha no secundário por unidade vezes o que? A queda de tensão aqui na resistência e na reatância. Então nós vamos ter a resistência equivalente, né? A resistência equivalente mais aqui vamos ter J, reatância equivalente aqui por unidades, né? E aqui também por unidades. Assim nós vamos determinar a tensão no primário por unidades. Então vamos, aqui teremos 1 no ângulo de 0 graus, mais aqui nós vamos ter 0,8 no ângulo de menos 36,87 graus, multiplicar resistência equivalente por unidades, temos aqui 0,015, aqui é 0,015, né? MPU, e aqui temos J,
né? 0,06. Em PU também, né? Então vamos colocar aqui resistência 0,015 mais J 0,06, né? Então a tensão no primário por unidades será igual a o quê? Vamos fazer isto aqui. A nossa tensão aqui vai nos dar o valor de 1,030, vamos arredondar para 39, no ângulo de 1,7 graus. Isso em PU, né? Por unidades. Então, nós podemos observar que temos aqui o nosso diagrama fasorial, ou já determinamos as componentes, né, do diagrama fasorial. Então, falta determinar aquilo que é esta parte aqui, né, onde vem corrente no secundário por unidades, né, vezes a resistência equivalente por unidades. Então, de salientar que esta corrente é corrente de linha. Esta corrente nós estamos a trabalhar com ela aqui no circuito, né? Corrente de linha no secundário por unidade. Então, nós podemos determinar aqui isso será igual a quê? Corrente no secundário de linha por unidade vezes a resistência equivalente por unidade será igual a quê? A 0,8, né? No ângulo de menos 36, que é a corrente, 87. Isso a multiplicar pela resistência equivalente. Resistência equivalente é 0,015, né, por unidade. Então, isto vai nos dar o seguinte resultado. Este aqui é o ângulo. Ângulo aqui. Então, parênteses fica aqui, assim, né? Então, aqui queda de tensão. Isto aqui é queda de tensão na resistência, que é igual a 0,012 no ângulo de menos 36,87. E agora vamos determinar a queda de tensão também na reatância. Vamos ficar com o quê? Corrente do secundário por unidades de linha vezes J, reatância equivalente por unidades, né? Que é a queda de tensão. Vamos ter 0,8 no ângulo de menos 36,87, né? Tudo vezes J, reatância equivalente, né? 0,06 por unidades, né? Então, isso vai nos dar o valor de... Então, a queda de tensão na reatância, vamos ficar com 0,048 no ângulo de 53,13, né? Então, vamos representar tudo isso aqui, né? Onde nós encontramos o nosso diagrama fasorial. A corrente no secundário, por unidades, aqui nós temos 0,8 no ângulo de menos 36,87 graus. Esta é a corrente no secundário. Temos aqui a tensão no primário por unidades, que é igual a 1,039 no ângulo de 1,7 graus. E também temos aqui, né, a tensão no secundário por unidades, que é igual a 1 no ângulo de 0 graus. Essa tensão aqui. Então, para esta corrente, esta queda de tensão aqui na reatância, que é esta que nós determinamos, aliás, na resistência, é igual ao que 0,012 no ângulo de menos 36,87. E esta aqui na reatância será igual a 0,048 no ângulo de 53,13. Então, para a linha A é tudo, né? Então, agora vamos para a linha B. A linha B diz o seguinte: qual a regulação de tensão no banco de transformadores nessas condições? É muito simples para resolver a regulação de tensão. Então, vamos agora fazer a resolução da linha B, que é a regulação de tensão. Nós sabemos que a regulação de tensão é dada por quê?
pela tensão no primário, né? Então, visto que estamos a trabalhar por unidades, vamos ter a tensão no primário por unidades menos a tensão no secundário. E tem um porém, visto que nós queremos a regulação de tensão, então o ângulo não pode entrar. Ou seja, vamos levar a parte real. Então, aqui por unidades sobre a tensão no secundário por unidades. Então, a nossa regulação de tensão será igual a quê? Vamos levar a parte real. A nossa tensão no primário por unidades é igual ao quê? A 1,039. 1,039 menos tensão no secundário é igual a 1 sobre 1. Aqui falta o multiplicar por 100%, né? Porque a regulação de tensão é dada em percentagem. Então, aqui vamos ter que a regulação de tensão será igual ao que vamos dividir isto. Então, a nossa regulação de tensão é igual a 0,039. Vamos multiplicar por 100. Que dá 3,9%. Agora vamos para a linha C. A linha C diz o seguinte: desenhe o circuito equivalente referido ao lado de baixa tensão de uma das fases desse transformador e calcule todas as impedâncias do transformador referidos ao lado de baixa tensão. Vamos a isso. Então, primeiro vamos desenhar novamente o esquema equivalente simplificado. Temos aqui a nossa parte da resistência, reatância no circuito magnético. De seguida temos a nossa resistência, temos a nossa reatância, né? Então, aqui nós vamos ter a corrente no secundário. Agora, nós queremos referir, né, para o lado de baixa tensão, que é no secundário. E nós sabemos que a potência de base é igual a 100 megavolts-amperes. E temos a tensão de linha no secundário de base, que é igual a 115, né, kilovolts. Então, do que nós podemos aproveitar com esses dados? Nós podemos determinar a impedância equivalente. Impedância, ou seja, não impedância equivalente. Impedância de base. Então, para determinar a impedância de base, nós sabemos que é igual a tensão de linha no secundário de base, né, ao quadrado sobre a potência de base. Então, aqui nós vamos ter o seguinte: tensão, temos 115 vezes 10 elevado a 3, tudo ao quadrado sobre a potência de base, né? Potência de base, que é igual a 100 vezes 10 elevado a 6. Então, vamos calcular assim a impedância de base. Então, temos aqui a impedância de base, vai dar 132,25 ohm, né? E com isso, nós sabemos que se um valor, por exemplo, nós temos aqui a corrente, né? É um exemplo. A corrente por unidades é igual ao quê? A corrente real sobre a corrente de base, né? Então, nós queremos determinar esta resistência equivalente, que será esta parte, né? Que será esta nossa corrente aqui. Então, vamos ter que a corrente será igual a corrente por unidade vezes a corrente de base. Então, nós estamos aqui a trabalhar com a resistência. Então, isso significa o quê? Que nós teremos o seguinte: a resistência equivalente por unidades será igual ao quê?
a resistência equivalente real sobre a resistência de base, ou seja, será esta impedância de base aqui, né? Impedância de base. Então, para encontrar esta resistência equivalente, vamos multiplicar isso aqui. Então, vamos ter que a resistência equivalente será igual ao quê? A resistência equivalente por unidades vezes a impedância de base. Então, vamos ter aqui que a resistência equivalente por unidades é nos dado 0,15. Então, teremos 0,015, aliás. Né? É 0,015 vezes o valor de impedância de base, né? Que é igual a 132,25. Então, aqui vamos ter o valor da resistência equivalente referido lá de baixa tensão. 0,015 vezes 132,25. Aqui vamos ter 1,98, né? Que podemos arredondar para 2 ohm. 1,9, né? Podemos arredondar para 2 ohm. Então, agora vamos determinar a reatância equivalente, né? Reatância equivalente será igual ao quê? A reatância equivalente por unidades vezes a impedância de base. Isto vai nos dar o quê? Reatância equivalente 0,06. Temos 0,06 vezes a impedância de base, que é igual a 132,25. Então, vamos multiplicar. Então, aqui nós vamos ter igual a 7,94, né? 7,94 ohm. Então, agora vamos determinar a resistência C, né? Esta resistência aqui do circuito magnético, que será igual ao que? A RC por unidades vezes impedância de base. Vamos ter 100 vezes 132,25. Então, isso vai nos dar... Aqui nós teremos 13,23 kilo ohm. E vamos terminar com XM, que será igual à reatância de magnetização, né? Que será igual ao quê? A XM MPU vezes a impedância de base. Então, aqui nós temos 20 vezes 132,25, né? Aqui nós temos também 2,65 kilo ohm. Então, assim já terminamos com a linha C. Vamos colocar aqui os seus resultados. Aqui temos 2 ohms. Aqui temos J 7,94. Aqui nós temos 13,23 kilo ohm. E aqui vamos ter J 2,65, né? Então, chegamos assim ao final da linha C. E agora vamos para a linha D, né? Que é a última linha. Mas antes, aqui é aquilo. Então, a linha D diz o seguinte: determine as perdas no transformador e a eficiência do transformador nas condições da linha B. Ok? Então, aqui primeiro vamos determinar as perdas. Aí pedem para determinar as perdas nas condições da linha B, né? Então, o nosso circuito ainda é este, com estes valores por unidades. Então, nós queremos determinar as perdas aqui nessa resistência, que é perdas no ferro, e queremos a perda aqui nessa resistência, que é a perda por efeito de Joule, né?
Então, vamos começar por determinar as perdas aqui nesta resistência, né? Então, aí, nós temos este valor por unidades, né? Temos este valor por unidades, mas também nós temos este valor por unidade, nós temos que converter, né? De modo a estar no seu valor real da perda. Então, vamos primeiro determinar a perda, né? Na resistência equivalente por unidades, que será igual ao quê? A resistência equivalente por unidades vezes a corrente, né, de linha no secundário por unidades ao quadrado, que é igual a perdas. Então nós queremos, assim vamos determinar essa perda, que será igual ao quê? Né? Então, visto que queremos perda, vamos levar somente a parte real. Vamos ter 0,015 vezes a corrente, que será 0,8 apenas. O ângulo não vai entrar. Então, isto vai ser igual ao quê? Vamos multiplicar. Temos 0,012, né? Watts. E agora vamos determinar o que? A perda, né? Na resistência equivalente real, que será o que? A perda na resistência equivalente por unidade vezes a potência da base. Potência da base será a potência aparente da base. Então vamos ter o que? 0,012 vezes potência da base é igual a 100 vezes 10 elevado a 6. Então aqui isto será igual ao quê? Mas antes aqui é ao quadrado aqui. Aqui, esta corrente é ao quadrado, esquecemos de colocar ao quadrado. Então, sendo ao quadrado, acho que vai alterar 0,015 vezes 0,8 ao quadrado. Isso vai dar, não este valor, mas sim esta 9,6 vezes 10 elevado a menos 3 watts. Então vamos colocar aqui, né? Aqui este valor, vamos apagar isto, vamos substituir aqui, vamos ter 9,6 vezes 10 elevado a menos 3, isso vezes a potência da base, que é igual a 100, está em megavolts, vezes 10 elevado a 6. Então vamos multiplicar agora vezes 100 vezes 10 elevado a 6. Então aqui nós temos esse valor. Isso vai dar 0,96 megawatts. Então esta aqui é a perda por efeito de Joule aqui nesta resistência. Agora vamos determinar a perda no ferro aqui nesta resistência, que será igual ao quê? Primeiro vamos determinar por unidades. Perda no circuito de ou vamos escrever perdas por unidades. Perdas no ferro por unidades será igual ao quê? A tensão no primário por unidades ao quadrado sobre esta resistência aqui, né? Então aqui vamos ter tensão no primário, né, ao quadrado. Então aqui também é por unidades. Então vamos ter 1,039 ao quadrado sobre essa resistência por unidade igual a 100. Nós vamos dividir isto aqui. Então isso vai dar esse valor aqui. 0,010, né? 79521, né? Todo esse valor aqui, vamos colocar todo ele desta assim como está. Então isto é o que? Watts, né? E agora vamos calcular a perda no ferro, ou perda dessa resistência, né, real, que será igual ao quê? A perdas no ferro por unidades vezes a potência de base. Nós vamos ter este valor aqui, este valor todo aqui vezes, né, 0,010, vamos arredondar para 8 vezes
potência de base 100. Então, isso vezes C nos dá 1,079. Vamos arredondar para 1,08. O que? Megawatt. Agora que já determinamos essa perda é tudo, né? Esta e esta, nós precisávamos dessa perda por efeito de Joule e perdas no ferro. E agora podemos determinar a eficiência. A eficiência é o rendimento. Então, o rendimento, nós sabemos que é igual à potência de saída sobre a potência de entrada, né? Vezes 100%. Então, e ainda, isso será igual a que potência de saída sobre potência de entrada é igual ao que? Potência de saída mais o somatório das perdas, né? Vezes 100%. Então, rendimento será igual ao que? Vamos substituir. Potência de saída foi nos dado aqui 80 megavolts amperes. Vamos escrever aqui 80 megavolts amperes, né? Estamos a trabalhar com a unidade em mega VA. Então, potência de saída, vamos 80, né? Mais somatório das perdas, nós temos esta perda que está em megawatts, 0,96, mais essa outra perda aqui, 1,08. Então, né? Vezes 100%. Então, vamos ver aqui, o rendimento vai nos dar o que? Mas antes, aqui tudo também está em mega VA. Então, simplifica mega com mega. Então, vamos calcular o rendimento. Então, o rendimento aqui nos deu 0,97 e 975. Multiplicado por 100, vamos ter 97,5%. Então, pessoal, chegamos assim ao final do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha o vídeo com outras pessoas, né? E um forte abraço do coração para ti e fui!